Nós temos tido o privilégio de aprender com o apóstolo Paulo sobre a natureza da vida cristã. E hoje, então, vamos continuar. Muito provavelmente, como os irmãos sabem, essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, na Itália. Ele escreve à igreja que estava em Éfeso, na Turquia, hoje, perto do Mar Egeu. E possivelmente ele ditou essa carta, como era o costume, nesse caso aqui, a Tíquico, como lemos em 6:21. Mas são hipóteses. Também como é hipotética a imaginação que faço, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta com os olhos fechados. É uma oração, é um poema, é uma obra de arte absolutamente extraordinária. Só sobre alguns versículos do capítulo 6, um autor chamado Martin Lloyd-Jones escreveu um livro de 364 páginas. Este é um livro que demandaria, de fato, para nós o estudarmos, só 6 capítulos, uns 4 a 5 anos. Porque Paulo era tão mestre, tão genial, que cada palavra dele é um sermão. Mas no nosso tempo a gente não tem esse tipo de paciência e profundidade. Então eu imagino que ele fechou os seus olhos, enquanto Tíquico manipulava o pergaminho, o tinteiro e o estilete servindo de caneta. Ele começou mencionando, lembrando as bênçãos espirituais que ele e todos nós temos em Cristo, a partir do que ele era desde a fundação do mundo, depois, quando veio e viveu entre nós. E Paulo chama isso de bênçãos espirituais que começaram nas regiões celestes. Depois, então, o apóstolo Paulo faz um resumão no capítulo 2, da maior dessas bênçãos espirituais nas regiões celestes, que foi a salvação através da graça. Porque os judeus achavam que seriam salvos por sua obediência. E na cultura greco-romana, onde os irmãos em Éfeso se encaixava, que eles seriam salvos por sua honra. E Paulo diz: vocês estavam mortos, não podiam sequer obedecer, e não podiam ter honra alguma, mas vocês foram salvos pela graça de Jesus, como um dom de Deus. E aí ele diz: olha, vocês como igreja são chamados a ministrar aos gentios. E Paulo então ora e diz: olha, eu tenho que orar a Deus e dizer que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer tudo o que nós pensamos, pedimos e mesmo imaginamos. Mas nós precisamos permanecer unidos na fé, em santidade, irrepreensíveis, em todas as áreas da nossa vida, no lar e no trabalho. Então, ele escreve no final da sua correspondência, 6:10-13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. E aqui alguns
comentaristas também, eu imagino que Paulo estava numa prisão e tinha um soldado devidamente armado, com aquelas armas da guarda pretoriana, temidíssima, poderosíssima, estavam ali dedicados ao apóstolo Paulo, e as pessoas imaginam que Paulo olhou para aquela armadura, capacete, roupa, cinto, bota, espada, e desenvolve essa ideia nos versos 14 seguintes, que não será o nosso objeto hoje. A armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não pense que vocês vão conseguir ficar firmes por vocês mesmos, mas é possível se estiverem vestidos com a armadura de Deus, porque, irmãos de Éfeso, irmãos de Itacuruçá, não se esqueçam, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer, continuar inabaláveis. Esses versos do apóstolo Paulo retomam outros que ele já mencionou anteriormente, quando ele diz para que nós sejamos fortalecidos, no verso 10, é a mesma ideia que está no capítulo 3:16, oro para que com as suas gloriosas riquezas Deus os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito. Quando ele fala em regiões celestes, é o mesmo que está em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, se você passar a vida inteira meditando nesse versículo, não vai esgotá-lo. E quando ele menciona, no verso 12 ainda do capítulo 6, governos e autoridades, isso já está em Efésios 1:20-21, esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Tendo em mente todas as verdades, então, que ele já mencionou, ele diz, agora, leio de novo uma paráfrase, volto a me dirigir a todos com uma orientação geral, busquem forças no amor poderoso de Jesus. O Deus eterno coloca ao seu dispor todos os recursos que precisam para resistirem às ciladas de Satanás. Vocês sabem que a nossa luta não é simples. Não lutamos apenas contra seres humanos, mas enfrentamos seres poderosos do presente e do futuro. No momento, eles lideram os que vivem nas trevas e fazem tudo para que o mal prevaleça. Para derrotá-los, o Deus eterno coloca ao dispor de vocês recursos muito valiosos. Se vocês os usarem, vão resistir aos ataques mais duros e vencerão completamente estes poderosos. A expressão que encontramos aqui, carne e sangue, são palavras para designar pessoas, gente como a gente, na família, na igreja e na sociedade. E Paulo menciona que esses principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, estão sob o controle do anticristo, são governados pelo anticristo, e anticristo é todo aquele em qualquer lugar ou época que se coloca contra Cristo.
Não é um rei, mas pode ser. Não é um papa, mas pode ser. Não é um pastor, mas pode ser. Essa batalha espiritual acontece porque Satanás tenta nos afastar da consciência de que somos amados por Deus. Porque se nós não somos amados por Deus, ou melhor, se nós não fôssemos amados por Deus, só nos restaria o desespero. Desesperados, só nos esperaria a derrota. Essa batalha espiritual acontece porque Satanás deseja nos afastar do caminho estreito da santidade. E se nós desistimos da santidade, o caminho cristão se torna igual ao caminho pagão. Repito, se nós desistimos da santidade, o caminho cristão se torna igual ao caminho pagão. Eu penso ainda que essa ideia do nosso agir não é contra a carne e sangue, é também uma advertência do apóstolo Paulo sobre o modo como nós resolvemos as coisas. E o apóstolo Paulo menciona em outros lugares das suas cartas que muitas vezes nós resolvemos os nossos problemas de modo carnal, carne e sangue. Modo carnal, você me ofendeu? Toma, também. Você me prejudicou? Toma também. Você me pisou? Toma também. Você me falou algo que eu não gostei? Toma também. É o nosso jeito, carne e sangue. Essa carnalidade, estou falando de mim, essa carnalidade nos impede de nos vestirmos com a armadura de Deus, como se a nossa luta fosse assim carnal. Até pode ser, mas ela não vence. Nós só vencemos se a nossa luta for feita de modo espiritual e não carnal. Meus irmãos, minhas irmãs, lamentavelmente nas igrejas, as soluções, a nossa aqui inclusive muitas vezes tem sido carnal, não espiritual. Na nossa família muitas vezes nós resolvemos os nossos problemas de modo carnal, não espiritual, e qual é a consequência? Derrota sobre derrota. A única chance de nós vencermos essa luta, que não é tão simples, nunca é simples, entendendo que Deus luta por nós e que nos oferece os recursos de que precisamos para triunfar, que é a armadura de Deus. Quando eu falo isso, meu irmão, não estou chamando a sua atenção, estou chamando-me a minha própria atenção. Essa é a minha inclinação. Mas eu também sei que quando eu deixo que essa minha inclinação prevaleça, eu perco. Mas eu sou muito burro, porque da próxima vez eu faço a mesma coisa e perco de novo. É impressionante a minha estupidez. A nossa luta é uma luta pelo caminho estreito da santidade. E ela se faz na nossa dependência, não de nossa carne, nem de nosso sangue, mas do Espírito de Cristo. Eu quero trazer uma outra ideia que me tem perseguido. Paulo escreve aos Efésios: quantos membros vocês acham que tinha a igreja em Éfeso? Nós não sabemos. Mas nessa época, anos 62 provavelmente,
a igreja cabia numa casa. Era um pequeno grupo, nos termos de hoje. Igreja em Éfeso. Igreja em Éfeso grande era a igreja do templo da deusa Diana, que não era uma igreja, era um templo pagão. Ali milhares de pessoas se reuniam. Mas a igreja em Éfeso era, vamos dizer, 20 pessoas. Paulo escreve para 20 pessoas. Uma hipótese, não sabemos que talvez fossem várias igrejas lares, pode ser, mas não temos essa informação. Mas sejam quantos forem, uma coisa é certa: demograficamente, estatisticamente, era uma igreja totalmente minoritária. Isso quer dizer o seguinte: o emprego. No emprego tinha 100 pagãos e um cristão. Numa festa tinha 80 pagãos e um cristão. No jantar, os romanos, a cultura romana adorava dar festa e banquete para mostrar o poder de cada um. Não mudou nada, até hoje é assim. Quanto mais gente tivesse na festa, mais poderoso era o cara que organizou a festa. E quanto mais comida tivesse, quanto mais música tivesse, não mudou nada. Era o poder e o prestígio do cara. E os cristãos eram chamados para ir a essas festas. Não iam. O que se comia lá? Se comia as guloseimas dedicadas à deusa Diana. O cristão vai? Não, não vai. Ou, será que pode ir? Então, ser cristão em Éfeso era muito difícil, porque era a minoria da minoria a igreja. Se tivesse Ibope ou qualquer outro instituto que o sucedeu, era traço, isto é, zero, nem contava. Se tivesse uma campanha eleitoral, tantos por cento da população cristã, zero, nem contava, era traço. Ser cristão era fazer parte de uma minoria. Penso que às vezes nós temos uma ideia de que cristão é maioria. Cristão não é maioria nem nos países chamados cristãos. Porque você muitas vezes olha para essas pessoas ditas cristãs e o cristianismo não faz a menor diferença nas suas vidas. Eu estou vendo um seriado chamado Catarina a Grande. Diz na sua biografia que ela se converteu ao cristianismo. Você vê o filme, vê a história, não tem a mais longínqua lembrança de que a sua fé fizesse alguma diferença na sua vida ou no seu governo. Irmãos, nós sempre seremos minoria. Infelizmente, depois, a história deu várias voltas. Um rei, um imperador, disse que se converteu, encheu os bispos de dinheiro, e todo mundo que morreu pagão, todo mundo que dormiu pagão, acordou cristão, porque o imperador também era. E desde então nós temos perseguido ficar perto do poder. É a tragédia do cristianismo, lamentavelmente. O cristianismo se tornou maioria com Constantino e perdeu a sua alma. O cristianismo se tornou perseguidor. O cristianismo se aliou aos opressores políticos e econômicos numa triste história, em que até a escravidão apoiou. Foi assim, por exemplo, no Brasil colonial. Porque para ser maioria,
o cristianismo tem que aceitar tudo, tem que ser um caminho largo, mas o cristianismo é um caminho estreito. O caminho cristão tem a largura, disse Jesus, de um orifício de uma agulha. Em Éfeso, os cristãos eram a minoria hostilizada. Os verdadeiros cristãos no Brasil e no mundo formam uma minoria hostilizada. Mas nós somos a minoria que já venceu, porque Cristo já venceu. Nós somos a minoria que está com a verdade, não com a mentira. Nós somos a minoria que conta com o poder de Cristo, não com armas físicas ou ideológicas. Nós não combatemos pessoas, mas nós não aceitamos sistemas que ampliam a maldade dos corações humanos. O coração, nosso coração, quer corromper, e o sistema propala o desejo para o crime e providencia a impunidade. O coração quer se perverter na orgia, o sistema transforma o desejo em direito e diz que esses comportamentos orgiásticos são normais e mesmo ideais. Somos ou não somos minoria? Porque não cremos nem aceitamos isto. O que nós precisamos é nos juntar, é o que estamos aqui agora fazendo, ao que estão do nosso lado, para orar juntos, cantar juntos, aprender juntos. A força da união está na reunião. Nós temos que adotar estratégias de sobrevivência e resistência, não de agressão. Nós somos underground, nós somos subterrâneos, nós somos clandestinos. A nossa estratégia é teológica, o que nós cremos, e apologística, porque cremos. Infelizmente há cristãos que não sabem o que creem e porque creem. Já contei que, estando eu em Jerusalém, há alguns anos, veio nos atender num restaurante uma menina. Perguntei-lhe o nome, de onde ela era, e indaguei: você é cristã? Sou. Por que você é cristã? Não sei. O que é que você crê? Não sei. Era cristã russa. Falei: olha o que acontece com o catolicismo ortodoxo. Mas será que é só com eles? Será que nós sabemos o que cremos e por que cremos? Há cristãos que apenas se baseiam em suas experiências de fé, não no estudo sólido da palavra de Deus. Como minoria, nós temos que nos juntar aos que estão conosco, para orar, cantar e aprender juntos. Temos que adotar estratégias de sobrevivência e resistência, e temos que usar os recursos que Deus nos dá, não os que o mundo dá. Nosso alvo é ficar em pé. Nós somos minoria, mas uma minoria feliz. Nosso alvo é continuar puros, mesmo que vejam isso como bobagem. O nosso alvo é continuar confiando, esperando a vitória do jeito de Deus. E nós confiaremos se nós olharmos para Cristo. Por isso eu quero lhe convidar para ficar em pé agora. E como uma